A entidade que representa os maiores bancos do país decidiu apoiar a iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Febraban afirmou que, por maioria, deliberou por subscrever o documento intitulado Em Defesa da Democracia e da Justiça. Dentre os maiores bancos do país, apenas Caixa e Banco do Brasil não apoiaram a assinatura. O documento deve vir a público no dia 11 de agosto, em uma cerimônia na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Também neste dia será lido um manifesto de pessoas físicas a favor da democracia. São dois documentos diferentes, mas com a mesma mensagem: a defesa do sistema eleitoral brasileiro. O documento elaborado pela Faculdade de Direito da USP já tem mais de 100 mil assinaturas. Sem citar nenhum dos textos especificamente, o presidente Jair Bolsonaro criticou a divulgação das cartas. Vivemos num país democrático, defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição. Não precisamos, então, de apoio ou sinalização de quem quer que seja para mostrar que o nosso caminho é a democracia, é a liberdade, é o respeito à Constituição. Depois de um longo silêncio, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se posicionou hoje sobre o assunto. Ele participou da Convenção Nacional do PP, que tornou oficial o apoio a Bolsonaro nas eleições. Ao lado do presidente, disse que confia no processo eleitoral. A Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar, não quando querem obrigá-la a falar. Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora, internas no Brasil, de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. Não precisa qualquer movimento público ou político fazer com que isso se apresente de maneira sempre necessária. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e não são e nunca serão redes sociais. Nós não podemos banalizar as palavras das autoridades no Brasil. Hoje, o secretário de Estado americano Lloyd Austin se reuniu com o ministro da Defesa brasileiro, Paulo Sérgio Nogueira. O encontro aconteceu um dia após a Conferência dos Ministros da Defesa das Américas, em Brasília. Austin contou que não pressionou Nogueira a falar sobre as eleições e que o colega brasileiro está focado em fornecer segurança para a realização de eleições transparentes. But I have to tell you that, during our engagement, the Brazilian Minister of Defense commented very early on that he was very much focused on providing security to ensure that they were able to conduct a safe, secure, and transparent election. And so his focus on this, it was very apparent to me. And again, I didn't have to push on him. This is foremost in his mind. O entendimento que as Forças Armadas não devem se envolver com o funcionamento das eleições ganhou o apoio do general Luiz Carlos Gomes de Matos. Ele deu a declaração hoje na despedida da presidência do Superior Tribunal Militar. E nós temos uma justiça eleitoral. Ela é responsável pelo funcionamento real daquilo, né? A nossa missão é diferente. Não temos que nos envolver nada. Nós temos que garantir que o processo seja legítimo. Essa é a missão das Forças Armadas. Uribe Thaís, Raquel também, começando por você, Uribe. Bolsonaro e Lira, de certa maneira, passaram recibo, como a gente diz na nossa gíria jornalística, ou seja, acusaram o golpe, como se dizia antigamente, em luta de boxe, ou é muito mau humor da minha parte?
perceberam que deram um tiro no pé e agora estão tentando remediar o que é irremediável, William. Mas enquanto o presidente Jair Bolsonaro minimiza, fala que é uma cartinha nos bastidores, não é esse o clima do Palácio do Planalto. Inclusive, no mesmo dia do ato pela democracia, dia 11 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro estará no encontro com empresários em São Paulo, do Grupo Esfera. É um grupo que se reuniu já com políticos de esquerda e direita, mas no Palácio do Planalto a interpretação é que é um movimento para mostrar que ele não está isolado. E mais que isso, William, há um movimento de alguns aliados do presidente que defendem um novo manifesto, mas dessa vez em apoio ao governo federal. E aí já defendem que eles escolham assinaturas tanto com lideranças religiosas do segmento evangélico, como também empresários do setor do varejo e do agronegócio, mais ligados ao Palácio do Planalto. Então eles perceberam que acabaram fazendo o impensável, unindo da direita à esquerda a favor da democracia, e agora tentam consertar o estrago, mas agora já é tarde demais. Como é que fica, Thaís, do ponto de vista político, a relação do TSE exatamente com a área política? William, ouvi uma explicação agora há pouco, depois que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, esteve com o ministro Edson Fachin nessa tarde no tribunal. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O que disse Valdemar ali a Edson Fachin? Disse que ao PL não interessa essa tensão institucional, que ele quer trabalhar sim para colocar menos água nesse ambiente turbulento, ele quer tentar atuar como bombeiro. Então, qual que foi a percepção dentro do Tribunal Superior Eleitoral? De que esses políticos que estão no entorno do presidente Jair Bolsonaro, muitas vezes, ou quase que a totalidade das vezes, não concordam com o que diz o presidente Jair Bolsonaro, mas que, por receio de melindrar o presidente, acabam não se posicionando publicamente. Esse exemplo do que diz Valdemar da Costa Neto ali no TSE é bastante claro. Ficou bastante claro dentro do Tribunal Superior Eleitoral que há uma contenção ali no entorno do presidente Jair Bolsonaro. Ao chamar o documento, o manifesto de cartinha, o presidente Jair Bolsonaro, óbvio, acusou o golpe. E mais do que ele, o presidente da Câmara. Antes tarde do que nunca, vir defendendo o nosso sistema eleitoral, ponto para Arthur Lira, melhor do que ter ficado calado eternamente, mas o fato é que se sentiu a pressão. Mais de 100 mil assinaturas em 24 horas é um número bastante significativo, William. Deixa eu trazer para você, Raquel, essa questão que é política e econômica ao mesmo tempo, com a seguinte perspectiva. Você ouviu a descrição que tanto o Uribe como a Thaís fizeram dos contatos entre a instituição que toma conta das eleições do TSE e aqueles operadores da política que estão ali tentando conduzir Bolsonaro para um tipo de comportamento que até agora não conseguiram que ele adotasse, um comportamento menos belicoso, menos de confronto exatamente com o Tribunal Superior Eleitoral. A minha questão é a seguinte: tanto essas 100 mil assinaturas em menos de 24 horas, quanto a adesão da FEBRABAN, que é o sistema financeiro, a uma próxima manifestação de empresários, sugere outra coisa. Sugere que ninguém mais está olhando para esse jogo político em Brasília. Sugere que ninguém mais está acreditando nessas promessas, agora vai ser diferente, eu não vou fazer as mesmas coisas que eu fiz até aqui. Sugere outra coisa. Sugere que se acha sim, que um passo foi dado naquela reunião dos embaixadores e que agora se trata de marcar limites muito claros e de exercer uma pressão política e, sobretudo, vinda da FEBRABAN, muito forte. William, o que ficou muito claro para mim hoje é que a Thaís estava comentando, como alguns políticos têm receio de melindrar o presidente Jair Bolsonaro. Essas entidades empresariais, e aí quando falamos da Fiesp e da FEBRABAN, estamos falando das duas principais do país, elas estão rompendo quase que uma tradição delas, que elas não estão se importando de melindrar o governo. Então, na FEBRABAN não foi não foi unanimidade, Caixa e Banco do Brasil não assinaram um documento, como tinha acontecido lá atrás. Ainda assim, Itaú, Bradesco, Santander não se furtaram a endossar esse manifesto. Assim como não se furtou a diretoria da Fiesp, mesmo sabendo que boa parte dos empresários ainda é bolsonarista, ainda apoia a agenda econômica do presidente, não acha que
acha que é um pouco, tudo é um pouco de teatro dele. Ainda assim, essas duas entidades que têm um peso enorme, elas saíram de uma posição